Meus irmãos, nós nessa noite não vamos expor o livro de Mateus, vamos expor um outro texto que tem falado muito ao meu coração durante os últimos dias. Isaías capítulo 40, verso 28, um texto que os irmãos conhecem muito bem, será o texto da nossa meditação nessa noite. Isaías capítulo 40, verso 27. Isaías capítulo 40, verso 27. Quem encontrou diz amém. Leamos a palavra do Senhor que diz assim: Porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Oremos ao Senhor diante do texto bíblico mais uma vez. Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, possamos sair daqui fortalecidos, como o Senhor tem me fortalecido através dessa palavra. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Será, meus irmãos, será que Deus está nos vendo? Será que Deus está nos vendo? Nós sabemos muito bem que há alguns tipos de sofrimentos na nossa vida, alguns que atingem o nosso corpo, outros que atingem os relacionamentos que nós temos, outros que desorganizam de alguma forma os planos que nós fazemos para as nossas vidas. Mas sem dúvida nenhuma, quando olhamos para o sofrimento diante de todos esses tipos descritos aqui por mim, há algo ainda mais profundo do que o fato de que sofremos. A realidade de que muitas vezes a nossa cosmovisão, a visão que temos acerca de Deus e do mundo é moldada a partir verdadeiramente daquilo que sentimos objetivamente, daquilo que sofremos. Então, diante do sofrimento, de alguma forma, toda a nossa perspectiva, toda a nossa visão, tudo aquilo que nós sabemos acerca e sobre Deus é de alguma forma modificado à luz não da revelação do próprio Deus, mas à luz daquilo que sentimos, à luz daquilo que sofremos. Todo início de caminhada, meus irmãos, geralmente nos leva a uma realidade de fé robusta. Nós chamamos isso costumeiramente de primeiro amor. Nós cantamos acerca dessa realidade: eu quero voltar ao primeiro amor. Esses são aqueles momentos em que ainda nós não sentimos as dores dos passos que teremos que dar ao longo da vida, em que sonhamos de alguma forma ainda com um futuro glorioso que não chegou, mas que a dificuldade também não. Então nós de alguma forma acreditamos de fato que Deus tem reservado algo melhor a longo prazo, como um futuro distante diante dos inícios das nossas caminhadas. É geralmente nos inícios que nós cantamos com tanta convicção sobre a soberania de Deus. Você se lembra quando se converteu e descobriu que havia um Deus soberano sobre todas as coisas?
É geralmente nos inícios da nossa caminhada que nós confessamos a bondade de um Deus que evidentemente nos alcançou. É naquele momento do início da caminhada que nós cantamos sobre essa realidade da bondade de Deus de uma maneira mais vívida. É geralmente nesses inícios que nós declaramos o cuidado de Deus sobre cada um de nós. Deus cuidou da minha vida até aquele instante em que Ele mesmo me despertou para a sua palavra e para quem Ele é. Mas, meus irmãos, no meio da caminhada, muitas vezes nós enfrentamos noites longas demais. Perguntas para as quais nós não chegamos em resposta alguma. É no meio da caminhada que muitas vezes os nossos corações são feridos diante do aparente silêncio de Deus, aquele Deus que falava profundamente ao nosso coração através da pregação, da devocional, de algo que nós ouvimos no nosso caminho, no nosso trajeto para o trabalho, geralmente nos meios da caminhada, que muitas vezes a nossa luta se prolonga muito mais do que nós imaginávamos que de alguma forma suportaríamos. Será, meus irmãos? Será que Deus está nos vendo? Será que Deus está atento às nossas vidas? Essa é uma das perguntas que muitas vezes surge no nosso coração profundamente, em cristãos não tão novos como nós. Essa é uma pergunta que aparece quando nós olhamos para a nossa dor e não conseguimos enxergar o propósito de Deus naquela realidade. Essa é uma pergunta que aparece quando o sofrimento parece de alguma forma contradizer aquilo que nós sabemos a respeito do Deus que nós servimos. Nós sabemos que Deus é soberano, mas como acreditar num Deus soberano diante das coisas da vida, diante das dores da vida? Nós estamos, meu irmão, no texto que nós lemos no capítulo 40 de Isaías, e parece que é exatamente nesse lugar de questionamento que o povo de Deus se encontra diante do texto que nós lemos. Esse, meu irmão, não é um capítulo escrito para um povo rebelde que de alguma forma zomba com sua vida de Deus. Esse, meu irmão, é um capítulo ao contrário disso, para um povo cansado. Cansado assim como eu e você, um povo já ferido pela longa caminhada da vida, um povo que olha para as circunstâncias e já não consegue mais enxergar claramente a presença do Senhor. Um povo que começa no seu íntimo a suspeitar no seu coração a respeito da atenção de Deus, dos olhos de Deus. Apesar de todas as promessas que eles já receberam e sabem, e conhecem, e repetem, e cantam. Por isso, meus irmãos, percebemos que os versos que lemos são, na verdade, um desabafo não de uma voz incrédula e arrogante, mas de uma voz embargada, trêmula, cansada. Essa ainda é, meu irmão, a oração de alguém capaz de chamar, como nós lemos, de meu Deus. Há uma ideia de um tom pessoal, de um tom íntimo com Deus aqui. Ele continua sendo o meu Deus, mas mesmo diante dessa profissão verdadeira, dessa confissão, essa pessoa aqui já não consegue olhar para a vida e compreender aquilo que Deus está fazendo diante de tanto sofrimento, diante de tanto questionamento.
Nós estamos aqui, meu irmão, e essa é a ideia do texto que nós lemos, no limite humano, no limite do que é suportável. Aqui já está se tornando insuportável a vida, o limite da capacidade de entender os desígnios e os propósitos de Deus. Nós chegamos no lugar, no máximo do lugar aonde nós poderíamos chegar. O que Israel, meu irmão, faz aqui não é apenas questionar as circunstâncias nas quais Deus permite que eles passem. O que Israel está essencialmente questionando, meus irmãos, é a sua própria interpretação daquilo que está acontecendo. O problema de Israel já não é simplesmente sofrer, porque o sofrimento já se tornou cotidiano. O problema não é simplesmente sentir dor, e muitas vezes nós sabemos que nós sofremos tanto na vida que isso se torna uma casca, um calo, algo que não sentimos mais. O problema agora é que o sofrimento de alguma forma está afetando a visão do povo de Deus, está afetando a sua mente, a sua maneira de pensar, a sua maneira de interpretar o próprio Deus. E se eu e você formos honestos nessa noite, esse continua sendo um problema muito claro nas nossas vidas, porque a maior ameaça, meu irmão, à nossa fé, à minha fé, não é a dor que muitas vezes nós temos que enfrentar ao longo da vida. A maior ameaça à nossa fé é quando a dor nos convence de que Deus não está nos vendo. É quando a dor nos convence de que o Senhor não está mais cuidando de nós especialmente. É quando nós começamos ou passamos a imaginar Deus como alguém distante, alguém que simplesmente assiste os acontecimentos da nossa vida de maneira deísta. Que esse Deus que eu e você servimos não se envolve conosco. Exatamente, meu irmão, para responder a essa mentira que existe no nosso coração, muitas vezes enfraquecido, que Isaías capítulo 40, o texto que nós lemos, foi escrito. Nos versos finais dessa oração, dessa canção, dessa poesia longa que vem já há algum tempo no texto de Isaías, Deus não fala ao seu povo para explicar as razões do seu sofrimento. Deus não oferece uma explicação detalhada a respeito do caminho que eles estão trilhando. Deus faz algo melhor. Diante do questionamento do povo, Deus revela quem Ele é. Meu irmão, porque quando nós enxergamos quem Deus verdadeiramente é que nós verdadeiramente encontramos força para continuar a caminhada que estamos trilhando. Mesmo quando a gente não consegue compreender todas as coisas, mesmo quando nós não conseguimos entender tudo o que acontece conosco, é exatamente nesse lugar em que Deus se revela para o seu povo que se encontra a verdadeira fé, o verdadeiro amor. Uma fé robusta está ligada à revelação de quem Deus é, aquilo que somente Ele pode fazer para o seu povo. Uma fé que não está firmada naquilo que vemos, mas naquilo que essencialmente Deus nos disse. Uma fé capaz de continuar caminhando, mesmo quando não possui todas as respostas, porque está firmada não naquilo que simplesmente sabe, mas naquilo que Deus é, no caráter de Deus, de um Deus que não é homem como nós, que não falha como a gente, que não cansa como cada um de nós. Esse é um texto precioso demais. Eu quero que você volte os seus olhos para o verso 28.
E lembre que em dias de cansaço, você precisa se lembrar de Deus. Nos dias que o cansaço te alcançar, lembre-se quem Deus é. O verso 28 diz: não sabeis que ouvistes o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Perceba, meu irmão, que aqui nesse verso, Deus responde o desabafo de Israel no verso 27, que já está cansada. Israel é uma pessoa cansada, claro que Israel aqui é o povo de Deus como um todo, mas Deus responde esse cansaço de Israel em relação à vida com duas perguntas. A primeira delas é: não sabeis? E a segunda é: não ouvistes? Meus irmãos, o problema de Israel, semelhantemente ao nosso problema, nunca foi uma falta de revelação de Deus. Afinal de contas, nós sabemos muito bem que os céus proclamam a glória de Deus. Nós temos hoje a palavra de Deus, a revelação de Deus nas nossas mãos. Israel não havia deixado, meu irmão, de saber quem Deus era em nenhum momento aqui. Assim como nós não deixamos de saber quem Deus é em meio aos dilemas das nossas vidas. Israel, meu irmão, conhecia as promessas de Deus, como nós também conhecemos. Israel já havia contemplado os milagres de Deus, como nós também já contemplamos a graça do Senhor Deus nas nossas vidas. Nós conhecemos a história da redenção. Nós sabemos que nesse ato, nesse teodrama divino, há criação, queda, redenção e consumação, e que a consumação aponta para uma vitória do Cordeiro. Nós sabemos disso. O nosso problema, meu irmão, nunca foi falta de informação. O nosso problema, na verdade, é outro, é o que nos aponta o texto. Israel havia prometido que a dor permitido, melhor dizendo, que a dor se tornasse a lente pela qual ela lia o mundo. A lente, não apenas que ela lia a vida, mas Israel havia permitido que a dor fosse a lente em que ela enxergava o próprio Deus. Muitas vezes, meu irmão, é exatamente isso que permitimos que o sofrimento faça conosco. Nós permitimos que o sofrimento sejam os nossos óculos, nos quais nós enxergamos Deus e os seus desígnios e os seus propósitos. Geralmente em dias de lutas prolongadas, nós passamos a medir Deus pelas circunstâncias que nós vivemos. Quando nós, meus irmãos, não temos resposta, nós passamos a medir Deus pela nossa própria experiência, pela nossa própria indagação. Quando a dor, meu irmão, nos espreme, nos aperta, nós passamos a interpretar Deus a partir do nosso sofrimento, em vez de interpretar o sofrimento a partir de Deus. Por isso, meu irmão, Deus não explica a razão, muitas vezes, das dores que nós sentimos. Deus não faz isso com Israel. O texto nos mostra um Deus que, diante da indagação, um Deus que, diante do questionamento, faz o seu povo lembrar quem Ele é. Porque a primeira necessidade de uma alma cansada, meu irmão, não é essencialmente a explicação para as suas perguntas, a explicação para o seu cansaço. Não é o significado imediato do seu dilema. A primeira necessidade de uma alma cansada é uma visão renovada de Deus. Então, Senhor, relembra Israel. E relembra Israel com 4 verdades que eu quero te lembrar. Se você está cansado nessa noite, se você se encontra em sofrimento nessa noite, eu quero te lembrar aqui através do texto 4 verdades, primariamente aqui, que Deus lembra a Israel diante das suas indagações.
A primeira delas é que Ele é um Deus eterno. Antes, meu irmão, que o sofrimento te alcançasse, antes que o sofrimento alcançasse o povo de Israel, Ele já era Deus. Depois, meu irmão, que essas lutas passarem na tua vida, depois que as lutas passarem na vida de Israel, do povo de Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Um dos meus salmos prediletos, o Salmo 90, é precioso demais para mim esse salmo. No verso 2, Moisés diz: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade e eternidade, Tu és Deus. Meu irmão, eu e você somos arrastados pelo tempo. Essa é uma das grandes limitações do homem. Essa era uma grande limitação do povo de Deus aqui, de Israel. Esse era um povo capaz de contemplar a terra prometida de longe, mas incapaz de vencer o tempo, a morte, para permanecer no caminho e poder chegar lá. Mas o Deus que nós servimos não é vencido pelo tempo, não é mudado pelo tempo, não é surpreendido, meu irmão, pelo tempo. Aquilo que para nós parece um capítulo sem sentido, faz parte de uma história nas mãos desse autor, desse Deus que é eterno, que é alfa e ômega, que é início e fim. Mas Deus também nos lembra, meu irmão, no texto, que Ele não é apenas eterno. Esse é um atributo dele, sim, mas Ele não é apenas eterno, Ele também é um Deus criador. E essa é a segunda verdade que você que está cansado nessa noite precisa lembrar. O texto diz que Ele é o criador dos fins da terra. Isso significa, meu irmão, que não existe um único centímetro na criação, como dizia Abraham Kuyper, sobre qual Deus não governe. Não existe um lugar onde o nosso Deus não reine. Não existe, meu irmão, uma circunstância em que Deus tenha perdido o controle. O mesmo Deus que é capaz de sustentar as galáxias, as estrelas, os oceanos, todas as coisas grandiosas demais aos nossos olhos, as nações, é o Deus que sustenta a sua vida, meu irmão, que sustenta a minha vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 11, verso 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Mas o texto nos mostra ainda que Ele não é apenas um Deus eterno e um Deus criador, Ele também é um Deus que não se cansa, que não se fatiga, como diz o texto. Israel se cansa, meu irmão. Nós nos cansamos. Israel perde as suas forças. Nós muitas vezes perdemos também. Mas Deus jamais se encontra enfraquecido. Nós conhecemos, meu irmão, o que é esgotamento, e você sabe muito bem. Nós conhecemos o que é noite sem dormir. Nós conhecemos o que é lágrima. Nós conhecemos os nossos limites. Nós sabemos até onde nós aguentamos muitas vezes. Mas eu quero te lembrar nessa noite que o Deus que nós servimos não se fatiga. O salmista, em um dos salmos de romagem, um salmo que você conhece muito bem, o Salmo 121, verso 4, diz: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Enquanto, meus irmãos, nós descansamos porque precisamos, Deus sustenta todas as coisas sem jamais perder uma única gota da sua força. Isaías, meus irmãos, conclui essa sua primeira
revelação acerca de quem Deus é, dizendo: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E talvez aqui nós encontremos uma das maiores dificuldades da vida cristã. Nós queremos e desejamos compreender tudo o que acontece conosco o tempo todo. Nós queremos respostas para todas as coisas. Nós queremos explicações de Deus para cada ato que acontece conosco. Nós queremos saber todos os porquês. Mas Deus nos lembra que existe uma diferença entre o fato de que nós não o entendemos muitas vezes, que nós não entendemos o que Deus está fazendo, e a ideia de que Deus não sabe o que está fazendo. Essas são coisas completamente diferentes. Jó precisou aprender isso. Quando Deus finalmente lhe respondeu, Deus não me explicou detalhes acerca do seu sofrimento, das suas dores. Deus não deu resposta aos porquês de Jó. Antes disso, Deus revelou a sua própria grandeza. Jó compreendeu, meu irmão, que havia uma sabedoria infinitamente maior do que a sua, governando a sua vida. Paulo chega à mesma conclusão, meu irmão. Romanos 11, capítulo 11, verso 33, Paulo diz: diante do seu sofrimento, Paulo escreve essa carta preso, diante de quem Deus é, ele escreve assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Meus irmãos, a nossa paz não nasce quando nós encontramos respostas para as perguntas que nós fazemos. Não é dessas respostas que fluirão a nossa paz, meu irmão, a tua paz. A nossa paz nasce quando nós lembramos, sem as lentes do sofrimento, quem verdadeiramente Deus é. O Tim Keller diz que nós não somos capazes de compreender todos os propósitos de Deus, mas através da cruz, preste atenção nisso, através da cruz, eu e você podemos conhecer o seu amor. É exatamente nesse lugar que a nossa fé descansa verdadeiramente, quando nós compreendemos que nós não somos capazes de compreender, mas que Deus já nos deu aquilo que nós precisamos para reconhecer que Ele nos ama, que Ele nos ama profundamente. Ainda que não entendamos os propósitos eternos, ainda que não temos motivos, ainda que nós não entendemos, como eu disse, os seus propósitos eternos, nós não temos motivos para duvidar do caráter de Deus. Nós não temos motivos para duvidar do seu amor, porque, como a nossa irmã nos lembrou, Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Afinal de contas, esse Cristo levou sobre si as nossas dores. Por isso, meu irmão, o primeiro remédio para uma alma cansada não é descobrir a razão do seu sofrimento, mas é levantar os olhos novamente para o Senhor. Porque quando Deus volta a ocupar o lugar correto diante dos nossos olhos, o sofrimento, ainda que continue existindo, deixa de ser interpretado como um fim das nossas vidas. Mas olhe comigo os versos 29 e 30. E perceba que em dias de cansaço, em dias de fadiga, eu e você precisamos reconhecer os nossos limites. O texto bíblico diz: faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços exaustos caem.
Se nós iniciamos a nossa exposição lembrando quem Deus é através do texto, é diante, meu irmão, dessa realidade que nós podemos reconhecer quem nós somos. É exatamente esse o grande movimento desse final da revelação de Isaías aqui. E talvez essa também seja uma das lições mais difíceis da nossa vida cristã. Porque, meus irmãos, nós gostamos de acreditar que somos mais fortes do que realmente somos. Nós gostamos de acreditar que nós conseguimos suportar todas as coisas, que nós conseguimos resolver todos os dilemas da nossa vida, que nós conseguimos carregar todo esse fardo sozinho. Mas Deus, em sua providência, frequentemente, meu irmão, nos conduz a lugares onde nós descobriremos os nossos limites. Observe que Isaías, aqui nos seus exemplos, não fala de crianças, não fala nem mesmo de idosos. Isaías escolhe uma faixa etária para descrever aquilo que ele quer dizer. Jovens são aqueles que possuem vigor, resistência, essa é a imagem aqui. Aqueles que possuem energia, aqueles que aos olhos humanos possuem todas as condições para continuar caminhando. Mas eu quero que você perceba comigo nessa noite que o texto bíblico nos aponta a realidade de que até o ápice da força humana se cansa. Até o ápice da nossa resistência encontra-se um fim, se fatiga, cai. Mas, meus irmãos, existe uma mentira muito antiga habitando no nosso coração. A mentira de que nós podemos ser autossuficientes. Desde o Éden, o homem deseja viver como se pudesse existir de alguma forma independente, distante de Deus, como se estivesse uma força habitando dentro de nós, e o que a gente precisa só é encontrar em nós mesmos essa força. Como se nós já tivéssemos alcançado na nossa vida certo tipo de sabedoria suficiente para sermos altamente conscientes ao ponto de não nos contaminar com as nossas próprias emoções. Como se tivéssemos recursos suficientes para administrar as nossas vidas. Mas Deus, meu irmão, muitas vezes usa o sofrimento para destruir exatamente a nossa ilusão de autossuficiência, a nossa ilusão de que não nos cansaremos. C.S. Lewis escreveu algo precioso quando, no seu livro a respeito do sofrimento, ele diz que a ilusão da autossuficiência precisa ser sempre destruída para o nosso próprio bem. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes Deus faz exatamente isso conosco? Quantas vezes nós acreditamos que estamos fortes e então a enfermidade chega, a crise chega, a perda chega, a angústia chega, e de repente nós descobrimos que nós não somos tão fortes quanto imaginávamos. Descobrimos que os nossos recursos são, na verdade, limitados demais, que as nossas forças acabam, que não controlamos quase nada nas nossas vidas. Como isso dói, meu irmão. Dói demais perceber essa realidade, porque o orgulho sempre dói quando nós somos confrontados nele. Mas essa, meu irmão, é uma dor misericordiosa, é o que eu quero te mostrar nessa noite. Que há misericórdia no teu cansaço, que há misericórdia e graça no teu sofrimento, e que você pode enxergar isso no Senhor. Nós precisamos enxergar isso, meu irmão, porque Deus não está nos destruindo quando nos faz sofrer. Deus está nos despertando.
O Tim Keller diz que ninguém sabe realmente que Jesus é tudo o que precisa, até que Jesus seja a única coisa que nos rege. Ninguém sabe realmente que Jesus é tudo o que precisa, até que Jesus seja a única coisa que nos rege. Talvez, meu irmão, seja exatamente por isso que Deus permita que algumas das nossas seguranças sejam abaladas. Porque quando nós acreditamos que somos suficientes, nós nunca descobriremos que Cristo é suficiente para as nossas vidas. Perceba comigo o verso 29, que é extraordinário. Observe para quem Deus dá força no texto. Ele não fortalece o autossuficiente, Ele não fortalece aquele que acredita estar bem, Ele não fortalece outro senão o cansado. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Você consegue perceber a linguagem do texto bíblico, meu irmão? A profundidade dessa realidade. Nenhum vigor, nenhum recurso, nenhuma capacidade, nenhuma força restante. É exatamente aí, meu irmão, que a graça de Deus começa a operar em nós. Porque a força de Deus não é um complemento para a nossa força. A força de Deus é dada àqueles que chegaram ao fim da sua própria força. Foi exatamente isso que Paulo aprendeu. Por isso, ele ouviu do Senhor, como nós lemos na nossa liturgia: a minha graça te basta. Sabe por quê, meu irmão? Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa exatamente nas nossas fraquezas. O mundo nos ensina a esconder quem somos verdadeiramente, esconder as nossas fraquezas. O Evangelho nos ensina a depositar cada uma delas no Senhor. O mundo nos ensina uma autoconfiança. O Evangelho, meu irmão, nos chama a confiar nesse Deus. O mundo diz que há uma seleção natural no qual os fortes e apenas os fortes sobrevivem. Isaías nos lembra que até os jovens caem e tropeçam, mas existe uma esperança para os cansados. Existe uma esperança para aqueles que chegam ao seu limite. Existe uma esperança para aqueles que finalmente reconheceram aquilo que deveriam ter reconhecido desde o início. Nós não somos autossuficientes, mas Deus é. Nós somos limitados, mas o Senhor que nós servimos é inesgotável. Meu irmão, a fraqueza reconhecida nos lança aos braços do Senhor. O cansaço, meu irmão, nem sempre é simplesmente essencialmente, melhor dizendo, o nosso problema. Na maioria das vezes, o cansaço é apenas um diagnóstico. É Deus nos mostrando que nunca fomos chamados para viver sustentados pelos nossos próprios esforços. Nós não fomos chamados para sermos sustentados por Deus, meu irmão. Somente Ele é verdadeiramente o sustentador, o Ezer, no hebraico do Antigo Testamento, a força. Por isso, o Salmo 23 nos lembra que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A segurança, meus irmãos do povo de Deus, a nossa segurança nunca esteve nas forças das nossas pernas para caminharmos. Nunca. A nossa segurança sempre esteve nesse bom pastor.
que é o meu pastor, e com Ele eu não sentirei falta de nada. Mas eu quero encerrar a minha fala dessa noite no meu último ponto, no verso 31. O texto bíblico diz: mas o que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meus irmãos, depois de lembrarmos quem Deus é, então reconhecermos quem nós somos diante dessa realidade, Isaías agora nos mostra a renovação. Ele diz: mas os que esperam no Senhor. Perceba que diante dos questionamentos feitos no verso 27, Isaías não diz aqueles que entendem tudo o que está acontecendo. Ele não diz aqueles que possuem todas as respostas para os seus dilemas, aqueles que nunca choraram, aqueles que nunca se cansaram. Isaías diz aqueles que esperam no Senhor. Esperar no Senhor, meus irmãos, não é passividade, não é cruzar os braços, não é resignação. A palavra aqui utilizada carrega a ideia de alguém que permanece firme, mesmo sob tensão, mesmo quando é esticado. É uma corda que se estica ao seu limite, mas é incapaz de se romper. É a nossa fé, meu irmão, sendo tensionada pelas circunstâncias pelas quais Deus nos faz passar, e ainda assim, diante delas, permanecer preso no Senhor. Esperar no Senhor, meu irmão, é continuar confiando continuar confiando mesmo quando as respostas não chegam. É continuar orando mesmo quando o céu parece estar em silêncio. É continuar caminhando mesmo quando ainda não conseguimos enxergar o fim dessa estrada. É permanecer firme diante do constante convite que o mundo faz para desistirmos. É como os amigos de Jó: nega o teu Deus, o amaldiçoa e morre. Por isso, a espera bíblica, meu irmão, não é passiva. Na verdade, ela é ativa, ela é perseverante, ela é confiante, ela se apoia não nas circunstâncias, mas no caráter daquele que prometeu, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então Isaías nos apresenta mais 3 imagens. A primeira delas é: sobem com asas como águias. Existem, meus irmãos, momentos na vida em que Deus nos concede livramentos extraordinários, você sabe muito bem. Todos nós aqui temos testemunhos acerca de realidades como essa. Momentos em que nós olhamos para trás e percebemos claramente a mão do Senhor carregando as nossas vidas acima das tempestades, acima das nuvens. Extraordinariamente nós voamos. Todos nós temos experiências assim. Momentos em que Deus nos surpreende com uma intervenção clara, visível. Momentos em que a graça nos ergue acima daquilo que parecia impossível de suportar. Mas perceba que Isaías não termina aqui. Isaías não termina em momentos como esse. Ele continua dizendo: correm e não se cansam, nos levando a momentos em que a vida de alguma forma nos exige intensidade, períodos que eu e você precisamos correr, que nós precisamos batalhar constantemente, períodos de grandes responsabilidades sobre nós, momentos em que Deus nos chama a fazer esforços extraordinários. Mesmo, meus irmãos, nesses momentos, o Senhor nos prometeu sustento para o seu povo. Mas perceba
que Isaías continua com algo que aí sim, porque até aqui esses dois momentos são comuns aos nossos ouvidos, mas agora nós chegamos no final do texto e talvez naquilo que há de mais extraordinário, naquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Isaías diz: caminham e não se fatigam. Sabe, meus irmãos, quando eu leio esse texto, eu tenho, de alguma forma, a esperança de que esse texto vai terminar como nós acabamos de ver, de forma extraordinária. Ele poderia terminar dizendo que os que esperam no Senhor voam como águias acima das tempestades da vida. Se o texto terminasse assim, talvez ele de alguma forma nos marcasse muito diante da realidade do extraordinário de Deus. Se o texto terminasse voando, correndo, como nós acabamos de ver, mas o texto não termina assim. O texto termina caminhando, porque, meu irmão, a maior parte das nossas vidas, a maior parte da vida cristã não acontece nas montanhas. A maior parte da vida cristã acontece nos lares. Nós nem sempre nos deparamos com grandes milagres extraordinários. A maior parte da minha e da sua vida é construída em dias comuns, de segundas-feiras, de trabalho, dentro dos nossos lares, nos quartos de hospitais, nas lágrimas silenciosas que derramamos nos dias, meu irmão, que ninguém mais te vê, que ninguém mais nos vê. Caminhar, meus irmãos, é dar passos simples, repetidos, constantes. E talvez seja exatamente essa imagem que Deus deseja deixar diante dos nossos olhos nessa noite. A vida cristã, meu irmão, não é feita de grandes momentos. A vida cristã é construída no caminhar diário, um passo depois do outro, um dia depois do outro, uma oração depois da outra, uma batalha depois da outra, uma demonstração da graça de Deus depois da outra. E sabe, meu irmão, qual é a promessa desse texto? Não é que Deus eliminará imediatamente todas as dificuldades da nossa vida. O texto não nos aponta essa realidade. Não é que Deus removerá imediatamente todas as nossas dores. Não é que Deus acabará com todas as nossas perguntas. A promessa do texto é que Deus nos sustentará em meio a essa caminhada, que Ele nos dará força para continuar, que Ele vai nos dar a graça de hoje, o pão de cada dia, que Ele nos dará a misericórdia que nós precisamos para hoje. Ele nos dará aquilo que nós necessitamos para dar somente o próximo passo. Isso é extraordinário, meu irmão, porque muitas vezes nós queremos força para andar o ano inteiro, nós queremos força para a próxima década, força para toda a jornada, mas Deus promete graça suficiente para o dia seguinte, é o maná. Por isso, meu irmão, esperar no Senhor é continuar caminhando quando ainda existe neblina na estrada, é continuar andando quando ainda não vemos o destino final. Nós nem enxergamos Canaã ainda, nem de longe. É continuar avançando porque confiamos naquele que está nos conduzindo pelo caminho. Meus irmãos, a grande promessa de Isaías
não é simplesmente que Deus nos levará ao destino final. A promessa de Isaías é que Deus nos sustentará passo após passo, ordinariamente, até chegarmos lá. Nós não servimos a um Deus simplesmente de inícios, nós não servimos a um Deus simplesmente dos fins, nós servimos a um Deus que sustenta os nossos pés, os pés dos seus filhos, durante todo o caminho, caminhando tranquilamente. Por isso, meu irmão, existe esperança para os cansados, por isso existe esperança para nós que chegamos ao nosso limite. Por isso existe esperança para aqueles que aprenderam que não vivem pela força das suas próprias pernas, porque aqueles que esperam no Senhor descobrem que a mesma mão que governa o universo é a mão que sustenta as suas vidas todos os dias até a consumação dos séculos. Existe alguém, meu irmão, que viveu verdadeiramente essa verdade? Foi Jesus Cristo. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus, como homem, conheceu o nosso cansaço, se cansou também na caminhada, se cansou da oposição dos homens. Jesus, como homem, chorou, sofreu, foi tentado, mas Jesus permaneceu firme, perfeitamente dependente do Pai, ao ponto de dizer: Senhor, isso é o que está no meu coração, mas faz a tua vontade. No momento mais sombrio de Cristo, meus irmãos, na cruz do Calvário, quando então finalmente Jesus carrega todo o peso do pecado do povo de Deus, ele suportou a exaustão que nós merecíamos experimentar, para nos conceder força, a força que nós jamais poderíamos possuir. Cristo Jesus é a força do seu povo. Cristo Jesus é a esperança da glória. Fechemos os nossos olhos, oremos ao Senhor mais uma vez.